Continuando o assunto, dois tópicos que são a base da matemática financeira. Estão em todas as questões, estão em todos os concursos, só que você não vê no edital, porque é o feijão com arroz para você chegar nos resultados, que são as porcentagens e os fatores. No livro de matemática, na aula de matemática, você vai achar uma definição mais bonitinha para porcentagem. Mas a definição para você passar no concurso é que a porcentagem é um número multiplicado por 100. Então, 8% é 0,08 vezes 100. 20% é 0,2 vezes 100. 150%, e aqui a gente já está entrando um pouco no fator, é 1,5 vezes 100. E assim em diante. Porque a gente usa a porcentagem para expressar variações, medir o crescimento de algum fenômeno, de uma empresa, de uma economia, até a questão de saúde, o desenvolvimento, a evolução de uma doença, a evolução de uma cura. Por exemplo, uma informação solta. A receita variou R$ 200. Mas como eu vou avaliar se isso foi positivo ou não? Eu tenho que saber qual era a variação, o valor inicial. Foi 200 em cima de 2.000? É 10%, é interessante. Agora foi 200 em cima de 20.000, só é 2%. Então não foi uma variação tão significativa. A porcentagem me dá essa informação. E também comparar resultados. Por exemplo, na frase, a concorrente aumentou em R$ 1.000 o faturamento e a nossa firma aumentou 3.000. Mas qual era o faturamento anterior? Não dá para avaliar se esse aumento da concorrente foi pior ou melhor do que o nosso sem uma base comparativa. Se eu acompanhasse essa variação de 1.000 e de 3.000 em termos percentuais, talvez me ajudasse a interpretar se ela foi positiva ou não. Só que existe uma ilusão também ao você olhar só a porcentagem. A primeira é da base ruim distorcer a análise. É o problema da magnitude. Se eu tinha R$ 1 e eu investi, fiz alguma coisa que eu gerei R$ 2 a partir desse real, meu investimento cresceu 100%. Só que o meu ganho de riqueza foi irrisório. De R$ 1 para R$ 2 o ganho é pouco. Esse é o problema de você ver retornos expressivos, mas sem saber uma base, sem saber qual foi a magnitude, a riqueza realmente criada. E o contexto também importa. Depois procure no Google o PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2020. Dos PIBs recentes, eu acho que nos últimos 10 anos foi o PIB mais relevante. Cresceu 7,7%. Só que o trimestre anterior, a economia tinha decrescido 9,8% por conta da pandemia. Então, uma base fraca pode não trazer uma análise tão apurada, pode trazer um resultado significante, mas que não é relevante. E agora falar dos fatores. Fator é a base da matemática financeira. Você desenvolvendo o fator na questão, você tem praticamente 70% da questão respondida quando se fala de matemática financeira. E o fator nada mais é do que a porcentagem em unidade. A porcentagem, pelo conceito que eu dei para vocês, que vai fazer vocês passarem, é um número multiplicado por 100. O fator vai ser o inverso. Vai ser a porcentagem dividida por 100. Então, 8% em fator é 0,08. É 8 dividido por 100. 20% é 0,2. E assim em diante. 150 vai ser 1,5. E 2.100 vai ser 21. Por exemplo, tive um investimento que rendeu 2.100%. Você comprou Bitcoin na época boa. Brincadeira. Esse investimento cresceu 21 vezes. Então o fator é uma forma de você avaliar investimentos,
é a forma de você avaliar a sua dívida, é a base da matemática financeira, como a gente vai ver na próxima aula. E tem uma relação entre porcentagem e fatores. Se eu quero avaliar um resultado que eu tenho hoje com o resultado no futuro, eu vou multiplicar esse número diminuindo ou somando o fator, que é essa relação número vezes 1 mais ou menos a porcentagem em fator. Agora, se eu quero saber quanto era o valor que eu tenho hoje no passado, eu vou dividir esse número transformando a porcentagem em fator, que é essa relação número dividido por 1 mais ou menos o fator. Vamos ver isso na prática para ficar fácil vocês entenderem. Um aumento de 10%. Se você fazer na calculadora, você vai chegar no resultado somando o número mais 10%. Mas como é que a calculadora faz essa conta? É o número multiplicado por 1 mais 10 dividido por 100, que é o 10% em fator. Ou o número multiplicado por 1,1. Se eu tive uma diminuição de 15% no número, você colocando na calculadora, é esse número menos 15%. Em fator, você vai diminuir os 15% de 1. Vai ser o número vezes 1 menos 15% em fator, que é 0,15. Então, você multiplicando o número por 0,85, você vai chegar no número diminuído de 15%. O valor original de um produto que teve aumento de 10%. Em fator, vai ser o número dividido por 1 mais 10% em fator. É o número dividido por 1,1. Agora, o valor original de um produto que teve um desconto de 15%. Então, esse número é 85% do número original. E aí, como é que eu chego nesse resultado? Como é que eu chego no valor do número original? É o número dividido por 1 menos 15% em fator. Ou seja, o número dividido por 1 menos 0,15. Ou o número dividido por 0,85. Beleza? No final tem umas questões que vai facilitar mais ainda visualizar essa operação de fatores e porcentagem. Então, as operações com fatores, dando continuidade a essa relação de porcentagem e fatores. Se eu tenho um crescimento de 5 e 10% por 2 anos seguidos, eu somar 5 e 10 e dizer que o crescimento acumulado foi de 15% é errado, porque eu estou pensando em uma operação simples. Só que primeiro cresceu 5% e cresceu 10% em cima do 5% inicial. Como é que eu faço isso em fator? Não vai ser somando, mas vai ser multiplicando os fatores acumulados de 5 e de 10. Então, 1 mais 5% em fator, que é 5 dividido por 100, vezes 1 mais 10% dividido por 100, que é o 10% em fator, é equivalente a 1,05 vezes 1,1, o que vai dar 15,5%, um pouco mais do que só somando os crescimentos em porcentagem. A subtração é no mesmo sentido. No primeiro ano eu tive um crescimento de 12% e no segundo caiu 8%. Qual foi o crescimento acumulado ou a perda acumulada? Eu diminuir 12 de 8 e dizer que foi 4 está errado, porque eu não estou considerando o fator acumulado.
Então eu vou pensar em fator, multiplicando também, só que diminuindo 8%, já que caiu 8% no segundo ano. Vai ser 1 mais 12% em fator, que é 12 dividido por 100, multiplicado por 1 menos 8% dividido por 100, que é o 8% em fator, já que teve uma queda do fator acumulado. Então, no acumulado não cresceu 4%, mas cresceu só 3,04%. E como é a multiplicação de fatores? Eu tive um rendimento em 2 anos de uma ação que cresce 6% ao ano. Eu multiplicar 6 por 2 e chegar em 12% não vai me dar o rendimento acumulado real. E aqui entra a equação fundamental da matemática financeira, que a gente vai repetir lá na frente novamente. Mas nada mais é do que o rendimento de 6% em fator multiplicado por 2, elevado a 2, perdão, que é 1,06 multiplicado por 1,06. É uma soma, só que com o mesmo fator. E aí dá essa resposta de 12,36%, um pouco maior do que a soma simples do rendimento anual desse investimento. Certo? E aqui a divisão. Como eu vou fazer a divisão em fatores? Por exemplo, um rendimento anual de um título que rendeu 20% em 2 anos. Eu dividindo 20% por 2 vai me dar um valor falso do rendimento anual, porque o valor é acumulado ano a ano. E aí eu tenho a equação fundamental novamente, só que aqui eu estou descapitalizando. Na multiplicação, ou seja, o crescimento acumulado repetido de um mesmo rendimento, eu estou capitalizando. É 1 mais i elevado a n. Aqui na divisão é 1 mais i dividido por 1 sobre n. Eu estou tirando aquela capitalização. Nesse caso é 1 mais 20% em fator elevado a meio, menos 1, para tirar o efeito do fator. Então, o rendimento anual desse título foi de 9,55% ao ano. E aqui, repetindo o que eu acabei de passar, a parte de 1 mais i elevado a n, ou 1 mais i elevado a 1 sobre n, é o fator acumulado, porque aquele fator foi se acumulando ano após ano. Então, quando se multiplica o fator acumulado pelo número que é colocado na questão, tem-se a capitalização, no caso de 1 mais i elevado a n, ou a descapitalização, com 1 mais i elevado a 1 sobre n, que é equivalente a multiplicar e dividir para fatores. E eu subtraio o 1 na equação fundamental para ter a taxa efetiva, que é um assunto também que a gente vai lidar quando falar de inflação dentro de matemática financeira. Beleza? Se o conteúdo estiver muito puxado, pausa o vídeo no momento que você achar oportuno, mas tenta acompanhar, porque esse aqui é o beabá. Não é colocando medo, mas daqui para frente já entra a teoria, e isso aqui vai ser o feijão com arroz. Então vamos dominar isso aqui primeiro para passar para o próximo assunto. Beleza? Vamos nessa.